Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. É um prazer muito grande estar com vocês hoje nesse dia. Esse dia é um dia especial. Estamos no último dia do ano 5783. Amanhã, a partir do pôr do sol, iniciando o Shabat, nós iniciaremos um novo ano. Será a festa do Rosh Hashanah. Shana Tová Metuká a todos, uma festa muito boa, um bom ano novo para vocês, um ano bom e doce para todos que estão no caminho de Techuvá. Eu sou Renato de Prinzo e tenho a honra hoje de trazer para vocês o último pedacinho da Torá, o último estudo desse canal aqui neste ano. Quer dizer, na verdade não o último, né? Porque ainda teremos mais daqui a pouco, no final desse programa, às 21 horas, o Moré Marcos Felipe vai estar com vocês aqui no canal, tirando algumas dúvidas, né? Dúvidas que aparecem das festas, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, que roupa vestir, se veste uma roupa de gala, se faz uma festança, se traz cerveja, vinho, bebidas, né? Se junta um monte de gente. Então nós vamos ter essas dúvidas aí esclarecidas, o Moré Marcos Felipe vai trazer para vocês. E vocês vão ver que as festas do Eterno não tem nada dessa badalação aí das festas do ser humano, né? Não vamos ter nenhuma bagunça, não vamos ter, vai ser uma festa de muito recolhimento, de agradecimento ao Eterno por tudo o que Ele nos deu nesse ano e por tudo e que Ele já preparou para nós no próximo ano, que já está tudo aí pronto, né? Para aquele que caminhar em Techuvá vai receber a graça do Eterno, conforme Ele nos prometeu. Então, abre o teu coração para a gente iniciar esse estudo de um pedacinho da Torá, né? Pedacinho da Torá, finalizando aqui o nosso ano de 5.783. Então, eu quero trazer para vocês, antes de começar, trazer para vocês um resumo aqui das nossas festas, né? Que nós teremos nessas festas do sétimo mês. O sétimo mês tem muitas festas, né? Porque justamente o período da primavera lá no hemisfério norte. Então, um período que tem muitas festas, né? A festa do Rosh Hashanah, a festa que nós teremos amanhã, né? Teremos amanhã a festa de Yom Teruah. Nós vamos tocar o shofar, nós vamos ouvir aqui no canal, acompanhar todos reunidos aqui no canal a festa que será transmitida a partir das 18h30. Então amanhã à noite você se prepare, nós não vamos ter o shiur do Shabat, o shiur que trazemos em todos os Shabats, mas nós traremos aí um estudo da festa do Yom Teruah. Nós faremos a nossa ceia em conjunto, né? Comeremos do trigo, da cevada, da uva, do figo, da azeitona, né, da romã, e finalizaremos com a tâmara. E vamos então ler vários trechos da Torá, vários trechos dos escritos nazarenos. Vamos trazer alguns textos para você aqui acompanhar conosco, celebrando conosco essa maravilhosa festa de Rosh Hashanah e Yom Teruah amanhã. Depois nós teremos no dia 24/9, finalizando no dia 25, aquele jejum, né, que nós vamos preparar vocês também durante a semana como fazer esse jejum. Então vocês, no dia 24 ao dia 25, nós todos faremos aquele jejum, né, radical mesmo, nenhuma gota d'água entrará na nossa boca, mas você verá que esse dia maravilhoso vai passar rapidamente, você não vai sentir nenhum desconforto, e ainda mais se você fizer todos os preparativos que a gente vai indicar aqui no canal. E depois, né, depois nós finalizaremos as festas do ano com a festa das cabanas, Hag Sukkot Samer, Feliz Festa das Cabanas, a festa da humildade, onde nós faremos a nossa cabana, ficaremos uma semana nos humilhando, né, nos sentindo humildes perante a todos os nossos irmãos e perante ao Eterno. Balançaremos o nosso lulav e aí iniciaremos
novo ano, um novo ciclo de leituras da porção Bereshit. Então, eu quero que você hoje, se prepare, já vá pensando aí nas festas, já vá se preparando para as 21 horas acompanhar a discussão aqui com o Moré Marcos Felipe, mas agora eu quero que você volte o seu foco aqui para o nosso estudo, né? Nosso estudo aqui de números. Nós temos trazido alguns números para você e hoje eu quero trazer uma leitura bastante simples, né? Mas talvez você já tenha visto alguma coisa dentro de tudo que nós já falamos, né? Nós vamos passar alguns detalhes e aqui ilustrar alguns números para você, né? Para você aumentar aí a sua bagagem aritmética, matemática e ver duas coisas, né? Que a matemática não é tão complicada assim, a matemática é bastante simples e que a Torá, né? A Torá é muito simples, ela traz os ensinamentos de uma maneira muito simples, muito diretos e também nos traz aí a matemática associada com todo o seu texto para você, né, para você aprofundar os seus estudos, para você aprender sempre um pouquinho mais. Então, você já abriu o seu coração, vamos então retornar aqui ao nosso grande líder, né, o nosso guia, aquele que nos ajudou muito a preservar o povo no Egito, né, o povo que estava lá morrendo de fome, e Yosef foi lá, né, ele se engrandeceu, ele se humilhou perante ao Eterno, ele teve um momento da vida em que ele era muito soberbo, muito arrogante com seus irmãos, e depois ele cai em si e passa a servir ao Eterno, e aí com isso ele é agraciado com a grande honra de livrar o povo da fome, de livrar todo o povo, não só o povo hebreu, né, o povo israelita já na época, né, o povo descendente de Jacob, mas todo o povo que existia no mundo naquela época pôde recorrer ao alimento que estava disponível ali no Egito. Então nós já vimos que o nome dele traz duas letras do nome do Eterno, né, o Yud e o Vav. Então são duas letras do nome do Eterno, mostrando, né, que o Yosef ele tinha dentro de si o Eterno, e tudo que ele fez foi o Eterno que realizou através dele. É um nome muito comum hoje, né, no mundo inteiro com variações, Yosef, José, enfim, vários países do mundo adotam esse nome, várias pessoas têm esse nome, muitos não sabem, né, que vem de Yosef, vem do filho de Jacob com Rachel. Muitos associam ao pai de Yeshua somente, mas não associam, né, lá atrás, mais atrás, com o Yosef. Mas não tem problema, isso não é grande problema de onde vem o nome. É importante que as pessoas honrem o seu nome, honrem o nome que receberam ao nascer. E uma outra parte do seu nome, o Samer, e a letra Fesufit, né, ela tem a seguinte característica, né, se você pegar a raiz de cada letra, ou seja, a letra sem os zeros, aqui no caso o Samer vale 60, a raiz é 6, o Fesufit vale 80, a raiz é 8, nós temos aqui o número 48, que é a raiz da palavra Kohav, né? Então, Kohav, que se escreve com uma Kaf, uma Vav, uma Kaf e uma Vet, né? Se você colocar os valores numéricos dessas letras e somar, você tem o número 48. E se você fizer a multiplicação da raiz dessas letras, você vai ter também o número 48, que Kohav significa estrela, né? Então nós temos aí, associado ao nome de Yosef, a estrela, né? Então Yosef, ele tinha a estrela do Eterno brilhando dentro dele, trazendo luz para ele, que fez com que ele atuasse no mundo. E nós temos aquele momento em que Yosef, depois de receber lá a sua ketonete, passim,
aquela túnica listada que ele recebeu do seu pai, ele então sonha, né? Ele sonha e fala esse sonho para os seus irmãos, que revolta os seus irmãos, o sonho em que ele estava no campo e, né, os feixes de trigo, de grãos dos seus irmãos se dobram frente ao feixe dele, e também, né, também ele depois sonha com as estrelas, né, as estrelas se dobrando, se ajoelhando frente a ele, e ele sendo como aquela estrela que vai estar acima de todos. Isso revolta os seus irmãos, mas nós vamos ver que essa estrela tem um significado muito grande aqui, né, com Yosef e com toda a história do povo de Israel. Então nós temos aqui, muitas vezes, né, essa estrela. Quando a gente fala numa estrela, a gente lembra imediatamente desse símbolo, né, ou seja, um símbolo que tem uma figura geométrica que tem 6 pontas. Então nós temos sempre associado a essa palavra estrela esse símbolo aqui, né? Então quero que vocês tenham claro esse símbolo na cabeça, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse símbolo, né? Então nós vamos ver aqui a palavra Kohav, né? E vamos ver que ela tem uma ligação muito grande com vários momentos da vida de Yosef. Por exemplo, a sua mãe Rachel, né? Se a gente fizer a gemátria aqui da raiz dos valores numéricos de cada letra, por exemplo, aqui nós temos 30, a raiz é 3, aqui 8, a raiz é 8 mesmo, e aqui nós temos 200, a raiz é 2, então aqui o número 323 vezes 2 vezes 8, que dá exatamente esse produto, dá 48, ou seja, é um múltiplo, né? É um múltiplo de 48, é 1 vezes 48. Lembra que o número 1, né? O número 1, muitas vezes a gente retira esse número 1 daqui, porque já que é 1 mesmo, né, a gente só deixa o 48, mas é sempre bom lembrar que o número 1, né, o número 1 está presente em todo momento. Não podemos simplificar tirando 1 na nossa vida, não podemos falar assim, não, 1 não serve para nada, porque 1, né, qualquer número multiplicado por 1 dá sempre aquele número, mas o 1 ele está sempre presente, né, apesar de que a gente não dá atenção, a gente não presta atenção, a gente não percebe que ele está à nossa volta, mas sempre temos que lembrar do número 1. Por quê? Porque o número 1 é o eterno na nossa vida, é o eterno presente em todos os momentos da nossa vida. Nós nunca podemos nos esquecer desse número 1, de multiplicar pelo número 1. Né? Nós temos o próprio nome de Yosef. O nome Yosef que tem na gemátria, essa gemátria que a gente está fazendo com a multiplicação das raízes, ou seja, os números sem o zero, nós temos aqui 288, que dá 6 vezes o número 48. Né? Então nós temos aí que esse número 6 vezes 48, nós vamos ver mais à frente o significado desses 6. Né? Mas você já pode ir aí pensando, já pode ir aí associando esse número, né? Esse número com o que você já aprendeu, com o que você já aprendeu, tanto no pedacinho da Torá, quanto no próprio estudo da Torá, né? Porque nós já aprendemos aí todos os shiurim que apresentamos durante a semana, a gente sempre está trazendo gemátria, a gente sempre está trazendo números para você. Nós temos Beror, o primogênito, né? Yosef foi considerado o primogênito de Yaakov. Né? Então, a palavra Beror, o primogênito, também tem a gemátria 48, essa gemátria que a gente está fazendo com a multiplicação. Passim, né? A ketonete, passim, a túnica listrada, né? Foi a que promoveu essa mudança, né? Aquele momento em que os irmãos passam a odiar Yosef, porque Yosef passa a ser um líder sobre ele, foi colocado pelo seu pai, né, como primogênito, e foi colocado para ser o capataz de todos, para ser aquele que iria conduzir, orientar, mandar em todo mundo, e ele entregava mesmo. Os irmãos estavam fazendo qualquer coisa errada, ele ia lá e entregava para os pais. Esse momento aí
ele traz muita arrogância dentro de si, muita prepotência, né? É pouca humildade, que isso virá depois, com o tempo, ele vai desenvolver essa humildade, e a história nós veremos, daí logo nós veremos nos estudos de Bereshit, então logo comecemos aí o próximo ciclo de leitura. Depois nós temos alumínio, feixes, né? Feixes também, né? Feixes, aqueles feixes que se dobram frente a ele, tem a gemátria 48, é um múltiplo de 48. Nós temos Corravim, as estrelas que se dobram também frente a ele, que se ajoelham a ele, que tem o total de 192, que é o valor, o múltiplo de 48, é 4 vezes 48. Nós temos que ele promove, né? Ele promove, não só foi capturado, prisioneiro no Egito, mas ele promove a soberania do Egito, né? O Egito enriqueceu muito graças à administração de Iosef, né? Quando Iosef participou do Egito, né? Não só o povo israelita se desenvolveu, mas todo o Egito se desenvolveu, ficou muito rico, né? Ficou uma nação fundamental, principal nação daquela época, a nação mais rica daquela época, porque tinha alimento, né? Alimento para todo o povo que passava fome, que não havia alimento no resto dos povos. Nós temos Suf, né? Toda a liberdade do povo, quando sai do Egito, a liberdade do povo se caracteriza pela passagem daquele mar. O mar se abre, né? E eles passam, o mar se fecha e eles se livram do Egito. Então o mar que depois vai ser chamado de mar de Suf, né? Yansuf, ou mar de juncos, né? O Yansuf nada a ver com o Mar Vermelho, esquece esse nome Mar Vermelho e pensa que é mar de junco, né? Não era um mar salgado, mas era um mar de água doce, ou seja, uma reunião de muita água doce, um rio, um lago, alguma coisa assim que eles tinham que atravessar, não dava para dar a volta naquele momento. Nós vamos estudar isso mais à frente no livro de Shemot. E nós temos os seus 2 filhos, Efraim e Menashe. Efraim que vai dominar, né, que vai dominar as 10 tribos lá na frente, que vai conduzir essas tribos lá na frente, né, que vai conduzir as tribos do Eterno, que vai haver aquela separação de 10 tribos lideradas por Efraim, que era o mais novo, mais Yaakov abençoa como o mais velho de Yosef, né, e lá na frente ele vai conduzir aquelas 10 tribos que vão ser dominadas, que vão se tornar escravas na Síria e em outros locais, e aí vão se perder, vão desaparecer, e só o Eterno sabe o seu paradeiro nos dias de hoje. E nós temos aqui a palavra Rivivot, dezenas de milhares, como nós discutimos no encontro anterior, que tem a gemátria aqui, 192 também, igual Efraim e Menashe, né? A multiplicação dos 2 nomes, Efraim e Menashe, dá 192, e nós temos aqui dezenas de milhares, né, que vão ser os povos dominados tanto por Efraim como por Menashe, né, são os milhares, como nós discutimos no encontro anterior, e o próprio nome Tzfnapaner, que foi o nome que o faraó deu para Yosef, o nome egípcio, né? Então o nome egípcio escrito em hebraico dá esse valor aqui monstruoso de 3.225.600, que tem uma relação com o número 48, né? 1.400 vezes 48 vezes 48, ou seja, é um múltiplo do número 48. Então nós vemos que toda a história envolvendo Yosef tem a ver com a palavra Kohav, com a palavra estrela, né? E a palavra estrela, ela é associada ao povo israelita, né? Claro que a gente tem que sempre diferenciar Kohav, a estrela, da Maguen David. Maguen David é o escudo de David, que é, na verdade, né, que está associado à lembrança da forma da Maguen David, nos lembra essa estrela. Mas a gente tem que lembrar que estrela e Maguen David são coisas distintas, né? São coisas bastante distintas e que
não estão representando a mesma coisa, né? Não estão representando a mesma coisa. Mas de onde vem, né? De onde vem essa história dessa Magen David, dessa associação com a estrela, né? Por que a gente tem essa imagem? Por que ela está presente no nosso dia a dia? Eu vou trazer aqui um pequeno estudo, uma ideia, né? Para você ter uma clareza disso, por exemplo, quando a gente fala dos números figurados, né? Números figurados, o que são números figurados? São números que você pode dar uma representação geométrica para ele. Como a gente faz isso? Olha, quando você ensina uma criança a contar, né? Como é que você faz? Você pega lá uma bolinha, você dá para ela uma bolinha e você fala para ela assim, olha, se você tem uma bolinha, eu te dou mais uma bolinha, com quantas bolinhas você fica? Você fica com 2 bolinhas, né? Então essa é a forma da gente ensinar. A gente pode ensinar com bolinha, com pedrinha, com maçã, com laranja, com uva, né? Mas vamos nos prender aqui 2 bolinhas ou 2 pedrinhas. Então é uma maneira que certamente o ser humano aprendeu a contar assim, né? Tem uma coisa, pega mais uma, tem 2 daquela coisa. E você pode colocar essas. Quando você tem uma bolinha, você não tem outra maneira de expressar, né? Então né? O 1 é 1, não tem como você expressar o 1 de outras maneiras. A unidade é sempre a unidade, ela vai sempre estar presente, né? A gente sempre precisa ter isso claro. A unidade está sempre presente. Mas aí, quando você tem 2 bolinhas, você pode colocar ela assim ou você pode colocar ela em outro formato, né? Você pode colocar ela de 2 formas diferentes. Também, se você já acrescenta uma outra bolinha, tem uma bolinha, pega mais outra bolinha, você pode expressar assim, ou você pode expressar dessa forma, e você pode também colocar em alguma outra forma aí que você queira, né? Se você tem mais bolinhas, por exemplo, 6 bolinhas, você pode enfileirar as bolinhas, você vai somando, né? Você tem 1, 2, 3, aí vai somando bolinha e você pode então ter as bolinhas, organizar elas de uma maneira diferente, por exemplo, colocando num triângulo, né? Então aqui você vê que não tem um triângulo, mas aqui você já tem um triângulo, e de qualquer lado que você olhar, né? Qualquer lado que você olhar, você tem a mesma distribuição. Aqui também você, olhando por aqui, você tem a mesma distribuição, olhando por baixo você tem a mesma distribuição, e olhando por aqui você também tem a mesma configuração das bolinhas, mas você pode também colocar elas dessa maneira, ou pode colocar de pé, enfim, tem várias maneiras que você pode associar quando você tem mais de 2 bolinhas, você pode aí brincar com a geometria, mas para quem gosta de geometria sempre é bom, né, você trabalhar com algo que seja simétrico, algo que tenha uma forma geométrica mais visual, mais fácil para o nosso entendimento. Por exemplo, o número triangular. O número triangular é aquele em que você coloca as bolinhas num triângulo equilátero, que aí, de qualquer lado que você olhar, você vai ver, né? Você vai ver a mesma coisa. Então, o número 6 é um número que você vai ter que 3 bolinhas aqui, ou 3 bolinhas aqui, ou 3 bolinhas aqui. Então, esse é um triângulo que tem os lados iguais, equilátero, lados iguais, né? Então, você pode ter um 1, sempre o 1 presente, sempre presente. O 2 não dá para fazer um triângulo. O 3 dá para fazer um triângulo. O 4 não dá para fazer um triângulo. O 5 não dá para fazer um triângulo, mas o 6 nós já vimos que dá para fazer um triângulo. O 7 não dá, o 8 não dá, o 9 não dá, mas o 10 dá, né? Então você tem aqui 1, 2, 3, 4. O próximo que dá é justamente o que tem 5. Né? Você tem 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, e você tem 15 bolinhas. E você tem aqui o 6, né? 6 na base, 6 aqui desse lado, 6 aqui desse lado, formando 21 bolinhas. E você tem aqui esse que tem 7 bolinhas, né? 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, e mais as bolinhas de dentro, formando aqui, totalizando 28 bolinhas. Então você tem aqui
os números figurados triangulares. Então você vai, né, você pode fazer isso aí com todos os números que você quiser. Mas esse número 28, né, se você olhar bem aqui, olha, o 1, né, o 1, o 3, o 6, o 10, o 15 e o 28 tem uma relação muito forte com o livro de Bereshit, o livro que estamos estudando. 1, a unidade. Né? O 3, Bereshit, Shamayim, Eretz. Tempo, espaço e matéria. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Então tudo isso nos foi dado por Elohim. Tempo, o espaço e a terra, a matéria. Então nós temos o 3, 6 dias da criação. 10 palavras que o Eterno usou na criação. 10 palavras que o Eterno nos dá como um guia de conduta para nos relacionarmos com Ele, para nos relacionarmos com o nosso próximo. 15 é o nome do Eterno, Yah. Né? Nós temos aqui o nome do Eterno presente sempre. E 28, né? 28 é o número de letras do primeiro verso da Torá. Né? São 7 palavras e 28 letras. Então você vê aqui, né? Você vê aqui que nós temos aqui os números triangulares presentes no livro de Bereshit. Mas nós temos também os números figurados estrelares, que são os números que formam uma estrela. Então, se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não consegue formar uma estrela com esses números. Você só consegue formar uma estrela se você tiver um número triangular, né, com 10 bolinhas, com 10 pedrinhas, com 10 maçãs, com 10, vamos dizer assim, com 10 sementes de romã, lembrando aqui da nossa festa de amanhã, do Yom Teruá, da Rosh Hashanah, da festa que nós teremos amanhã aí nós vamos juntar 10 azeitonas, nós vamos ajuntar 10 tamas, nós podemos ajuntar 10 sementes de romã. Então nós temos aí, podemos fazer esse triângulozinho. Se você quiser brincar amanhã, aí você pode brincar com essas 10 bolinhas. Aí se você pegar um triângulo desse invertido, você pode chegar a montar aí a sua estrela, né? A sua Kohav com esses 2 triângulos. Né? Então, essa estrela, ela tem automaticamente dentro dela, ela tem um hexágono. O hexágono é uma figura geométrica que tem 6 lados iguais. Então, nós temos aí 5 figuras geométricas que têm lados. 5 não são, acho que são 7 figuras geométricas que têm lados iguais. Né? Então, nós vamos agora ver, né, o que é esse hexágono? Um hexágono centralizado, ou seja, uma figura que ela tem lados iguais, ou seja, ela tem um centro. Ela tem um centro e podemos aí associar uma distância desse centro a cada um do vértice. Na matemática, nós estabelecemos uma equação para determinar, né, quantas bolinhas nós vamos precisar para formar um hexágono desse. Então essa fórmula é muito simples, não se assuste. Ela diz aqui que o número de bolinhas é o número 3 vezes um número que varia de 1, 2, 3, 4, 5, é um número natural, né? Nós chamamos de número natural, que vai de 1 a infinito, sempre acrescentando 1. Então é o número vezes o número menos 1 mais 1. Então se você pegar o n igual a 1, a unidade, sempre presente a unidade, nós temos aqui 3 vezes 1 dá 3, vezes 1 menos 1 dá 0, então você vai ter aqui somente uma bolinha, né? Porque esse termo aqui se anula. Mas se você tiver 2, você vai ser 3 vezes 2 vezes 1 mais 1. Então você tem aqui 7, né? Você tem aqui 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12, mais 1, 13. Então você vai conseguir construir, né? Vai construir um hexágono com uma estrela com um hexágono central, né? Você vai ter uma estrela
com 13 bolinhas. Se o n for 3, você tem 6 vezes 3, 18, 18 vezes 2, 32, né? 18 vezes 2, 36, mais 1, 37. Então você tem aqui, né, 37 bolinhas. E se você tiver o número 4, você tem 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3 dá 72, mais 1, 73. Então nós formamos aqui as 4 primeiras configurações de números estrelar hexagonal, ou seja, um número que é uma estrela, mas ele tem dentro dele um hexágono regular, um hexágono centralizado, né, que é muito interessante aqui se a gente perceber, né, os hexágonos que a gente viu no slide passado. Nós temos aqui 7, nós temos o hexágono de 19 e o hexágono com 37. E é muito interessante você notar que 1, 13, 37 e 73 estão muito intimamente relacionados com o primeiro capítulo de Bereshit. Nós temos a unidade do Eterno, nós temos a Havá, o amor, e nós temos aqui o produto 37 vezes 73, que dá 2.701, que é a gemátria, a soma dos valores das letras do primeiro verso da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aqui soma 2.701, que é o produto, né, de dois números primos, o 37 e o 73, e o 73 também é a gemátria da palavra Chokhmah, sabedoria. Então nós temos aqui o Eterno, o seu amor pela sua criação, a criação que ele fez com toda a sua sabedoria, com muita sabedoria, né? Então nós temos aqui associados aqui a esses números, né? E nós podemos colocar, fazer uma lista, né? Para não ficar desenhando aqui, que dá um trabalho danado desenhar, né? Quando a gente passa de 73, mas se você usar essa expressão aqui, né? Se você quiser fazer isso aqui, você vai verificar muitos números interessantes dentro da Torá. Por exemplo, o número 1, né? Nós temos com n igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Né? Eu parei por aqui, mas já dá para a gente perceber alguma coisa muito interessante. Todos os números terminam ou em 1, ou em 3, ou em 7. Né? Então nós temos aqui, né, três números que são fundamentais em toda a criação: 1, o 3 e o 7. Nós já discutimos isso em outros momentos, né, não momentos do hebraico, mas discutimos em outros momentos de estudo do pedacinho, que é justamente o 1, 3 e o 7. E a raiz, né, a raiz do número vai ser 1 ou 4. Ou é 1 ou é 4. Você vê aqui que não existe, né? E se você fizer essa álgebra aqui, com esse achar para outros valores de número, você põe aqui 250, né? Bota aqui 250, faz a conta aqui e você vai ver que ou termina em 1, ou termina em 3, ou termina em 7, e a raiz vai ser 1 ou 4. Então nós temos aqui o 37, que nós já vimos no slide anterior, na figura, nós montamos a figura até aqui o 73, né? Nós vimos aqui essas figuras, e nós temos aqui esse número, né? Esse número 10, né? Quando n é igual a 10, nós temos uma figura cuja raiz, né? cujo número de bolinhas é justamente 541, né? Muito interessante o número 10, que o número 10 é um número, né, que o Eterno usa muito na Torá. Nós temos 10 dedos, não é à toa, né? Então, algumas pessoas têm um dedo a mais, um dedo a menos, mas a maioria das pessoas tem 10 dedos. Por quê? Porque o nosso mundo é decimal, o nosso mundo foi criado com 10 vezes o Eterno falando, né? Vaiomer Elohim, você procura lá no primeiro capítulo de Bereshit, você vai ver 10 momentos da criação, né? 10 momentos da criação em que o Eterno fala alguma coisa e alguma coisa acontece, alguma coisa se realiza, alguma coisa é criada. E nós temos esse 10, né, que dá justamente o número 541. Né? Isso não é uma coincidência, isso não foi
não é uma coincidência matemática. A matemática foi criada para não ter acochambração. Você não pode fazer um número, dar um produto, dar alguma coisa que você queira, né? Sempre é exato, né? A ciência é exata, ela não tem uma forma de você ludibriar ali. Você não pode somar e dar um número diferente, a menos que você, né, esteja usando próprios conceitos da matemática para fazer algumas soluções de algumas equações. Mas aí, né, você tem que sempre usar a álgebra da maneira correta. Você não pode ficar mudando no meio do caminho. E 541, se você lembra, é a gemátria do nome Israel, né? Israel, que é a última palavra da Torá. A Torá começa com Bereshit e termina com Israel. Então nós podemos dizer Bereshit Israel. No começo era Israel, ou seja, Israel já é o povo do Eterno desde do princípio, já é o povo selecionado. Tanto que o Eterno coloca dentro do primeiro capítulo da Torá o nome Israel, né, uma sequência de letras equidistantes. E aqui nós vemos, né, que dentro das 10 palavras que ele usa para a criação do mundo, ele já está colocando a presença de Israel aqui nessas bolinhas. Ou se a gente montar aqui uma figura, né, se a gente montar aqui essas bolinhas de forma a formar uma estrela de 6 pontas, com o hexágono regular aqui dentro. Se você contar aqui, você vai achar 541 pontinhos, e aqui nós temos o nome Israel, né? Israel, onde o Aleph representa Avraham, né? Avraham está aqui no nome Israel. Você tem aqui Sara, no nome Israel. Você tem aqui Yaakov, no nome Israel. Você tem Rivka, no nome Israel. Você tem Rachel, no nome Israel. E você tem Leia, no nome Israel. Ué, mas cadê o Yaakov? O Yaakov é a própria estrela, é o conjunto de estrelas de Yaakov que surge o povo israelita, né? É de Yaakov que se transforma em Israel. Yaakov é que vai passar a ser, né, a ser o condutor do povo, vai ser o próprio povo, é dele que nascem as 12 tribos, né? Então nós temos aqui, né, Yaakov aqui com Rachel e Leia, vão ter aí as 12 tribos, mas ele é filho aqui de Rivka e Isaac, e é descendente aqui de Avraham e Sara. Então aqui nós temos os 3 patriarcas e as 4 matriarcas. Então nós temos aqui, né, sempre a relação matemática presente em todo momento dentro da Torá. Então vamos ver agora, né, vamos ver uma relação entre esse nome Israel e o nome do Eterno. Será que tem alguma ligação? Será que nós podemos achar alguns números aí? Vamos olhar então com mais cuidado. A primeira palavra que eu trago para vocês, e vamos ver a gemátria dela, é Shabat. Shabat, que está relacionado com o tempo, né? A nossa marcação de dia e de mês é relacionada ao Sol e à Lua, mas a nossa semana produtiva, nossa semana de trabalho e de descanso, ela é marcada pelo Shabat. É no Shabat que o Eterno terminou toda a obra que havia decidido criar, né? Naquele dia ele descansa, é o dia que ele nos pede para lembrar e santificar, né? É o dia, né, que todos comemoram a sua relação com o Eterno. É um dia que nós dedicamos ao Eterno, um dia que nós aproveitamos para descansar e nos reabastecer, né, de energia, da energia do Eterno para mais uma semana. Então nós temos aqui que o Shabat acontece a cada 7 dias, e nós temos no ano, então, 52 semanas, 52 Shabatot, né? Nós temos outros Shabatot relacionados
ao Yom Kippurim, ao Pessa, mas os Shabbatot relacionados às semanas são 52 semanas no ano solar, né? Então nós temos aí 52 semanas, então dando uma dimensão temporal aqui para o nosso ano. E nós temos, né, também que no dia 1, né, no Yom Ehad, se você começar em Bereshit para Elohim, né, se você começar em Bereshit e for até Yom Ehad, você vai ter 52 palavras, ou seja, um número de Shabbatot durante todo o ano. E se você pegar a Gemátria aqui de Shabbat, você tem 400 do Tav, 2 da Bet e 300 do Shin, somando 702, que dá 27 vezes 26, ou seja, é um múltiplo do nome do Eterno. Se você pegar a criação, Shamayim, espaço, né, como a gente gosta de discutir, de apresentar o Shamayim, né, o Eterno criou, Elohim criou os céus e a terra. E esses céus representam o espaço, Shamayim representa o espaço, como diz Isaías no verso 4 do capítulo 26, o Eterno criou o mundo através do seu nome, Yud, Rei, Yah, né? Yah é justamente, né, esse valor aqui, ó, Yud, Rei, né? Yud e Rei, muito mal feito aqui por sinal, né? Vamos refazer, né? Yud, Rei, nós temos aqui 15, né? Que é justamente esse múltiplo do nome do Eterno. Agora, se o Eterno criou o espaço, né? Se o Eterno criou o Shamayim, ele, a partir de Abraham, ele traz, né? Ele traz para o nosso mundo físico, ele traz justamente, né? Justamente a realização física do seu plano, ou seja, ele traz através dos patriarcas a realização física do plano. Então nós temos o espaço e nós temos a matéria relacionada com Abraham e sua descendência. Abraham, né, a Gemátria de Abraham não traz nenhuma conexão com o número 26. Mas nós temos que lembrar que Abraham só passou a fazer, né, a cumprir as determinações do Eterno, né, passou a ter o seu filho que traria a sua descendência justamente quando é acrescentado no seu nome uma outra rei do nome do Eterno. Então nós temos aqui, né, nós temos essa rei presente aqui no nome de Abraham, mas trazendo então, né, trazendo a aliança do Eterno, a aliança da circuncisão que o Eterno falou com ele. O Eterno prometeu a ele que a sua descendência seria numerosa como as estrelas, né? Lembra das Kohavim, as estrelas, né? Então veja quantas estrelas no céu, se você é capaz, a sua descendência será desse tamanho, né? Então ele faz uma promessa para Abraham, ele é o único que pode prometer, ele prometeu o seu povo, né? A sua descendência voltará a essa terra, será exilada, mas depois voltará a essa terra. Então essa promessa, essa aliança que ele faz com Abraham é feita, é assinada por Abraham pela circuncisão. Então, a partir de agora, todo homem, todo macho da sua casa, seja ser humano, seja todo descendente de Abraham, ou seja, povo que servia a Abraham, todos eles vão ter o seu órgão genital circuncidado como uma forma de aliança. E quem é que o primeiro que faz, né, essa aliança no 8º dia, conforme o Eterno determinou? Justamente Isaac, cuja Gemátria é 208, e é 8 vezes 26. Então nós temos aqui o 8º dia. Né? O 8º dia é justamente o dia da Brita Milá, é o dia que o recém-nascido, né, ele está com a sua capacidade de imunológica mais
mais proeminente, aí então ele faz essa circuncisão e essa circuncisão passa a ser a sua aliança com o Eterno, a aliança do seu povo com o Eterno, a aliança feita com Abraão e passada a todos os seus descendentes. Então nós vemos aqui, né, que o oitavo dia, oitavo em hebraico é Shemonê, que começa justamente com as letras, né, com a letra Shin e a letra Men. A letra Shin e a letra Men, que são as letras que estão aqui, né, ligadas, né, que iniciam a palavra Shammai, a palavra que nós definimos como espaço. Então nós temos que toda a criação, né, toda a descendência de Abraão, que vem através de Isaac, que é circuncidado no oitavo dia, está trazendo para o nosso nível físico, nosso nível material, nosso nível de realização, né, o espaço, ou seja, a consciência do Eterno que está num nível mais elevado, que está num nível que nós não temos acesso a essa dimensão espacial que transcende a dimensão física. Né? E depois nós temos quem? Yaakov. Né? Yaakov, que tem a Gemátria 182, né? 182 nos lembra das 1820 vezes que o nome Adonai aparece na Torá, né? Então aqui representando 7 vezes 26, ou seja, 7 anos Jacob trabalhou para ter, né, para poder casar com Rachel, mas ele não casa com Rachel, ele casa com Leia e tem 6 filhos, os 6 filhos que vão ser, né, seus descendentes, que vão formar 6 tribos de Israel. Com Leia ele teve os 6 filhos e uma filha, com Rachel ele tem 2 filhos e com as servas ele tem mais 4 filhos, aí formando aí as 12 tribos. Então nós temos aqui a conexão dos 6 dias da criação, né, com a Brita Milá, com a aliança do Eterno, que é justamente o 7 ligado ao Shabat, né, que é ligado aqui, né, ao Shabat, que é ligado ao descanso, que é ligado ao descanso do Eterno. Então nós temos aqui essa relação entre os nomes dos patriarcas com o nome do Eterno. Depois nós temos Yosef. Yosef foi justamente aqui o seu nome 156, que é 6 vezes o número 26. Por quê? Porque Yosef foi responsável pela manutenção da vida. O ser humano que nasceu, foi criado no 6º dia, né, ele precisa de alimento. Yosef, foi através de Yosef que o Eterno garantiu a sobrevivência do seu povo quando estava lá no Egito, né, todo mundo com fome, sem condição, sem ter alimento, sem ter plantação, sem ter nada produzindo. Graças à história de Yosef, nós chegamos lá à manutenção da vida, ou seja, a guarda de alimentos, a estoque de alimentos para atender o povo no momento de necessidade. Então, a manutenção da vida do ser humano, né, o ser humano que foi criado no 6º dia, tem uma relação do nome do Eterno, né, é um múltiplo do nome do Eterno justamente com o número 6. Então nós temos aí, todos essas relações do nome do Eterno com os patriarcas, né, e com aqueles que garantiram a sobrevivência do povo do Eterno. E nós temos depois Yehudá, que tem uma Dalet no seu nome aí, formando o seu nome soma 30, ou seja, ele tem 4, né, a porta que foi associada aqui ao número do Eterno. Então nós temos que no seu nome é acrescentado essa letra aqui no seu nome, né? Então acrescentado um 4, somando 26 mais 4, ou seja, 15 vezes 2. Então presente
nele e presente em Yosef, nós temos aqui, né, os líderes. A partir de Yosef nós temos Efraim, que vai conduzir uma parte do povo, e nós temos Yehudá, que vai conduzir outra parte, duas tribos do povo, né, que é a tribo que permanece até os dias de hoje, que é de onde virão os reis de Israel e de onde virá o Mashiach, né? Nós estamos esperando aí que Moré Marcos Felipe vai nos trazer um estudo sobre Mashiach, mas não nesse ano ainda. Nesse ano nós vamos nos envolver com as festas até a festa de Sukkot. No próximo ano, né, com certeza nós teremos aí em algum momento esse estudo, né, esse estudo aí que nós estamos aguardando com muita ansiedade, porque vai nos trazer muitos ensinamentos e muitos esclarecimentos, e vai desmistificar muita teoria maluca que aparece por aí, né? Muito disse-me disse que surgiu durante a história aí, e que o Moré vai nos trazer esses esclarecimentos, né? E é interessante notar, né, notar aqui nos nomes dos patriarcas e das matriarcas algo muito interessante. Se você colocar Avraham, né, Sara, Isaac, Rivka, Yaakov, Rachel e Lea, você colocar os patriarcas, os 3 patriarcas e as 4 matriarcas, você vai ter algo muito interessante, né? Avraham, 5 letras, Isaac, 4 letras, Yaakov, 4 letras, somando aqui 13 letras. Depois Sara, as matriarcas, 4 matriarcas, Sara, 3 letras, Rivka, 4 letras, Rachel, 3 letras, e Lea, 3 letras, mais 13 letras, ou seja, 13 letras para os patriarcas, 13 letras para as matriarcas, totalizando 26 letras. Então não é algo que qualquer ser humano possa escrever, né? Dar esses nomes assim com tanta relação, com tanto detalhe do número, né? Poderia ser qualquer coisa aqui, poderia dar 27, 23, 50, 58, não sei quantas letras teriam aí, não teriam significado, mas exatamente 26 letras. E aí nós temos, né? Nós temos, por exemplo, o nome Yaakov. A maioria das vezes é escrito assim, mas eventualmente ele aparece uma vav aqui no meio, né? Desculpe, não é aqui? A vav que aparece aqui, né? Um rolen vav que aparece aqui, né? Yaakov. Mas a maioria das vezes aparece sem o rolen vav, aparece somente com o rolen aqui em cima, né? Dando o som do O. Então, nós vemos aqui, né? Vemos aqui que o Eterno preparou esses nomes, né? Preparou esses nomes de uma maneira a trazer, né? A trazer todo esse conceito matemático aqui, todos esses números associados, para a gente ter certeza, né? Para a gente ter certeza dessa maravilha de criação. Então, nós temos também, né, algo muito interessante, por exemplo, Shet, dentro da linhagem de Adam até Moshe, né, dentro dessa linhagem do povo do Eterno, nós temos que Shet, né, foi o primeiro que traz essa que está dentro dessa linhagem. Nós vamos ver no livro de Bereshit, por exemplo, no capítulo 5, né, a Tordot Adam, a genealogia de Adam. Então, ele nasceu fulano, teve tantos filhos, teve o filho tal, e aí viveu tantos anos e teve filhos e filhas e morreu, né? Nasceu outro, quando o pai tinha tantos anos, teve um tal filho tanto de idade, viveu, teve filhos e filhas e morreu. Mas os nomes dos únicos que são trazidos estão dentro dessa linhagem de Shet, né? Shet, né? E seus descendentes que vão
até Noah, por exemplo, lá no capítulo 5 de Bereshit, nós temos esse. Então, Shet nasceu quando Adão tinha 130 anos. 130 é 5 vezes 26. Avraham nasceu quando Lamer tinha 130 anos, como nós já discutimos anteriormente, também 5 vezes 26. E Jacob foi para o Egito com 130 anos de idade. Então esses números não estão aí à toa, né? Esses números não aparecem na Torá à toa, você não descobre esses números aí. Por que não foi com 129? Por que não foi com 131? Não tinha problema nenhum, né? Não tinha... não traria nenhum conflito, mas nós vemos que estão associados aqui ao múltiplo 5 do nome do Eterno. E 5 você sabe, né? 5 você sabe que está associado aos 5 livros da Torá, né? Então nós temos Shet, Avraham e Jacob, 3 pessoas importantíssimas para a formação do povo do Eterno. E se você pegar a Mishpahar Adam, ou seja, a família de Adam, nós temos Adam, né? Nós temos Adam, Havá, Caim, Revel e Shet, ou seja, os nomes que a Torá nos traz. Eles tiveram outros filhos? Tiveram, mas a Torá mantém, né, mantém a relação Caim, Revel e Shet. Esses são os 3 filhos, né, de Adam e Havá. E aí, se você somar, né, os valores numéricos de cada um, você vai ter o número 961. Agora vamos pegar a Mishpahá de Avraham. Avraham teve também com Sara o seu filho Isaac. Mas ele teve Ismael, mas Ismael não foi com Sara. Com Sara ele só teve esse filho. Se você somar aqui, você também vai ter o número 961. Ora, mas qual é a importância do número 961? Se você somar, se você multiplicar 31 vezes 31, você vai ter o número 931. E o que é 31? 31 é justamente a palavra El, o nome do Eterno, né? Elohim, né? Que a gente abrevia como a Aleph Lamed. Então nós encontramos essa expressão relativa ao nome do Eterno 31 vezes na Torá. Então mostrando aqui, né, mostrando que há uma relação muito grande entre o Eterno, Israel e os patriarcas e as matriarcas, mostrando aí essa relação matemática, né, essa relação do número do Eterno, da gemátria do nome do Eterno, do tetragrama sagrado, com Israel e com todos os patriarcas e matriarcas, né? Interessante notar até que o nome Adam e Avraham, né, tem o mesmo som, Adam e Avraham, né? Quando Avraham não tinha a rei no nome, né, era muito mais parecido ainda, Adam, Avram, né? Então é mais ou menos o mesmo som, mostrando, né, que esses dois têm uma relação muito forte na geração do povo do Eterno. Então, eu tiro muito desse estudo de alguns trabalhos de outros colegas que se dedicam aí ao estudo da Torá, né? Então, quero apresentar para vocês, caso queiram se aprofundar nos estudos, outros detalhes que eu não consigo trazer aqui, não dá para trazer tudo, né? Mas se vocês têm interesse em aprender um pouquinho mais, aí procurem sempre nos trabalhos recomendados aí para você se aprofundar mais. Então, só lembrando aqui, né, só lembrando da nossa festa que teremos nos próximos dias. A partir de amanhã nós teremos então Yom HaTeruah e Rosh Hashanah. Então, como a gente vai se dedicar nos próximos dias às festas, nós suspenderemos aí
os shiurim da semana, examinando os profetas, a arte escrita, o momento do hebraico, né, ato dos emissários, o pedacinho da Torá e minha porção da Torá. Nós retornaremos, na semana do dia 8 ao dia 14 de outubro, né, quando no dia 14 teremos um novo ciclo de leituras da Parashá Bereshit, do livro Bereshit. No dia 7 nós teremos a última porção do ano, né, que é a Vezut Abrahá, a bênção que Moshe dá ao seu povo antes do povo atravessar, ou seja, antes dele morrer. Então ele dá essa bênção ao povo. No dia 7 nós teremos no Shabat esse estudo, né? Então até lá nós suspenderemos esses estudos aqui no canal. Amanhã, então, nós teremos a nossa festa de Rosh Hashanah Yom Teruah, tocaremos o shofar, faremos uma ceia aqui e faremos leituras da Torá. Depois nós teremos o dia das expiações, Yom Kippurim, com aquele jejum de um dia. Também vamos trazer para vocês os preparativos e como você vai poder fazer com tranquilidade esse jejum. E também nós teremos aqui o preparativo e a comemoração, festejaremos a festa de Sukkot. Então nós teremos aí a festa de Sukkot. E quero lembrar vocês que ainda hoje, às 9 horas, Moré Marcos Felipe vai trazer para a gente um tira-dúvidas, né? Ele vai falar sobre as dúvidas que aparecem, muitos anos apareceram essas dúvidas, e ele vai então, né, trazer aqui para a gente um estudo das dúvidas que muita gente tem sobre as festas, o que fazer, o que não fazer, como vestir, como comer, o que comer, né? E você verá aí que não é tão complicado. As festas do Eterno são bastante simples, né? São bastante agradáveis, são festas que não exigem nada de ninguém. Então você vai poder tirar as dúvidas se você tiver alguma dúvida. Se você não tiver, também é gostoso assistir aqui, porque o Moré sempre vai trazer alguns esclarecimentos, e às vezes você acha que não tem dúvida, e quando ele explicar alguma dúvida, você vai esclarecer, você vai ver, pô, eu tinha essa dúvida e não sabia, né? Então é bom a gente tirar essas dúvidas. Então, shalom, shalom. Aguardo você amanhã para a gente celebrar a festa de Yom Teruah, né, e Rosh Hashanah. Shana Tová Umetuká para você, um bom ano, um bom e doce ano para você, para sua casa, para sua família, para toda a tua parentela. Nos encontraremos então aqui no Shabat fazendo os estudos, né, conforme já foi divulgado aí já foi divulgado no Telegram. Você pode aí acessar o QR Code aqui do lado. Cadê o QR Code? Não. Aqui, o QR Code aqui, né? QR Code aqui, você pode baixar aí toda a programação de festas, as leituras que vão ser feitas, enfim, todo o detalhamento das próximas festas. Então, quero deixar com vocês aí um shalom, né? E deixar com vocês a canção da dupla Aparvarim, silenciosamente, quase em segredo. מכל השתיקות אני אוהב את שתיקתך שהיא יפה, שהיא סולחת, שהיא קולחת כמו הידה ומשיר, ללא מילים עץ נשיר, ללא עלים
שתיקה של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הצחוקים אני אוהב רק את צחוקך שהוא פורץ ומתבדח, ללב נוגע כמו היה וברחם, הדין ברח ללא מגן, צחוקך שלך הוא צחוק של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הדמעות אני אוהב את דמעתך שהיא רכה ולא טובעת, כמו יודעת את הסוף המתקרב. שלום שלום לב אל לב, דמעת חלום, דמעות של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי,